A lei dos homens está baseada em quê? A Constituição, ou as constituições criadas por cada país, por cada nação, em que constitui? De onde partiu esse senso, ou essa consciência de justiça? De onde se originou? Para que o homem tomasse e a tornasse constitucional. Moisés criou uma constituição para o povo de Israel, baseada na lei de Deus, que são 10 mandamentos. É tratada nas Escrituras como sendo a lei de Moisés. Mas as nações que hoje existem no mundo em que se basearam-se para compor suas constituições. Qual o princípio das constituições de cada país? A lei de Deus é o fundamento que julga verdadeiramente o mundo. Todo julgo executado sobre a face da terra procede de Deus e de Cristo. E este julgo está escrito na lei, nos 10 mandamentos. Muitos são os homens que enlouqueceram e tomaram para si próprio e partiram de si próprio o senso de justiça, a prática de justiça. Mas só existe uma justiça julgadora, que é a que procede de Jesus Cristo e de Deus. O homem se condena o tempo todo e todo o tempo, quando toma para si o seu senso próprio de justiça e a pratica. O que nós vemos hoje no mundo é uma aberração. A religião surgiu e tomou para si a força, o reino de Deus, e faz negócio dele. Criou a sua própria justiça, muito longe da justiça criada por Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Mais distante ainda ficou a Constituição criada pelo homem, pelos países, por cada nação. O senso constituído de justiça que estas nações tomaram para si e fizeram lei e suas constituições é que ficaram mais berrantes ainda. Muitos, na verdade, muitos não acreditam em Jesus Cristo. Não acreditam em Deus. Até mesmo grande parte das pessoas que participam de grupos religiosos. Quem acredita na ressurreição, com a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, no grande dia do Senhor que julgará o mundo, que julgará todos nós,
Quem acredita de fato? Quem acredita na ressurreição daqueles que morreram desde Adão até a vinda de Cristo? E de que maneira as pessoas acreditam que existe o inferno? Como é de que maneira é constituído o inferno? Que dizem que vão para lá as pessoas que forem condenadas. Como as pessoas acreditam que seja esse inferno? Se para muitos a noção de inferno, a noção da morte é uma coisa diferente, muito diferente. Ou seja, como as pessoas acreditam que seja a morte e o inferno, está muito longe da maneira, está muito longe do que é descrito nas Escrituras. As Escrituras dizem, o Senhor diz que a morte é um sono e que o homem dorme e acordará no grande dia do Senhor, no grande dia do julgamento. Mas muitos homens, provavelmente a maioria dos homens, quer dizer, as pessoas, acreditam que a morte é o fim e tudo acaba. E que é necessário que se aproveite o mundo e de tudo que existe no mundo enquanto se vive. Porque quando se morre, tudo acaba. E você perdeu se não aproveitou. Essa é a crença da maioria das pessoas. Porque são poucas as pessoas que acreditam que a morte seja um sono e que todo aquele que dorme acordará diante de Cristo e de Deus no grande dia do julgamento. E estas pessoas que acreditam dessa forma são estas pessoas que, em sua grande parte, são responsáveis pelas atrocidades que vemos hoje no mundo. São estas pessoas que, na sua grande maioria, pervertem a verdadeira justiça que procede do Criador e do seu Filho. A lei de Deus, que são os 10 mandamentos, e pela qual todos nós somos julgados. O que vemos hoje é uma grande prostituição dessa lei criada por Deus e por Cristo, para nos conduzir sobre a face da terra. E essa prostituição é profunda, porque estes prostitutos da lei de Deus provocam grandes desgraças às pessoas. Nós sempre vemos homens, ou se levantarem muitos homens maus e perversos, com suas leis absurdas, provocando o mal a muitas pessoas. Desde a criação até agora, esse momento, o mundo assistiu muitos homens maus e perversos se levantarem e praticarem toda essa atrocidade. Uns praticando esta atrocidade contra a palavra de Deus, contra as Escrituras, contra tudo que está escrito nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Deus existe e Cristo existe. As Escrituras são as únicas provas, é o único mecanismo que testifica a existência de Deus e de Cristo. Se você diz que crê em Deus e crê em Cristo, mas desacredita no que está escrito nas Escrituras, então você está perdendo, está mentindo, dizendo que crê
em Deus e em Cristo. Ora, se você diz que crê em Deus e em Cristo, mas não crê no que está escrito nas Escrituras, você não está sendo verdadeiro. Você está sendo mentiroso. Porque tudo que sabemos sobre Deus e Cristo é por meio das Escrituras. E se você não conhece, não tem conhecimento das Escrituras, dificilmente você terá uma fé verdadeira na existência de Cristo e de Deus. Muitos falam das coisas que procedem de Deus, mas de maneira muito longe da verdade que está escrita. Principalmente no tocante ao que Deus criou, que é a lei. E as outras coisas que Deus criou para que o homem vivesse de maneira correta sobre a face da terra. Ou seja, Deus criou o batismo, Deus criou o casamento, e estes dois mecanismos são pervertidos. Deus criou a lei, e esta é pervertida ainda mais pelo homem. Porque o homem não procura o conhecimento verdadeiro sobre si próprio e sobre a lei que está sobre ele, que são os 10 mandamentos. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, traz a lei pronunciada por Cristo, ensinada por Cristo, que são os 10 mandamentos. E lendo o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, Cristo falando sobre a lei, nós podemos ter um entendimento mais simplificado e mais linear do conteúdo da lei de Deus. Ora, não adianta o homem dizer que tem fé em Deus, não adianta o homem viver metido em templos religiosos, se ele não tem nenhum conhecimento profundo da verdade, que é Cristo e que é Deus, através da lei, através do casamento e através do batismo criado por Deus. Hoje nós estamos presenciando, e já por conta da proximidade da vinda de Cristo, horas, nós estamos vivendo, hoje, mais do que antigamente, hoje nós estamos vivendo e estamos tendo um grande prazer de ver tudo aquilo que foi dito pelos profetas e que foi dito por Cristo sobre o grande julgamento que será julgado o homem sobre a face da terra. E nós estamos vendo diante de nós todos esses eventos acontecendo. Os sinais nos céus e os sinais na terra. O reino do mal, que é o reino do anticristo, levantado sobre a face da terra. E hoje está aí diante de nós. O reino do anticristo, o anticristo, não se trata de um homem que se levantará e dominará todos os outros homens, mas trata-se de um domínio, de uma consciência, domínio de uma consciência do mal,
de uma consciência perversa que sempre existiu, desde o momento em que Adão pecou, até hoje. Mas hoje essa consciência do mal é muito maior. E essa consciência do mal, ela é mais dominante, ela está mais expressiva em maior quantidade dos homens. Então este é o reino do anticristo. É essa consciência do mal, expelida pela uma maioria significante do povo do mundo. Este é o reino do anticristo, ou seja, anticristo, aquele que não crê em Cristo, aquele que é contrário a Cristo, que é contrário a Deus. Ora, quando você rejeita Cristo, rejeita Deus, o Criador e Pai, não adianta você ter essa crença de que o Pai e o Filho é uma só pessoa, que não existe Cristo, mas apenas o Criador, seu Pai. Não, existe o Pai, o Criador, e existe o Filho. Está escrito em João, quando Cristo explana naquela sinagoga, que é o pão da vida. E ele diz que ninguém vai ao Pai se não for através dele. E que ninguém se achega a ele se não for permitido pelo Pai. Não adianta você dizer ou querer cancelar Cristo como sendo nosso antecessor, Salvador, Mestre, Pastor e Senhor, o único que nos salva. Não adianta você querer cancelar e dizer que Cristo é o Pai e apenas falar do Pai através do Velho Testamento, como é assim pregado em muitas religiões, que falam apenas nos eventos de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão e de vários profetas, e dizendo que Cristo e Deus são o mesmo. Não. Cristo é Filho de Deus, como ele diz assim em Mateus, provavelmente 22, 23, ele diz assim, Cristo diz, eu sou o único Mestre, Senhor, e o que está acima de nós é o Pai, o Criador. Então não adianta você cancelar Cristo e se colocar no lugar dele, como antecessor de Deus, como antecessor do homem diante de Deus. Porque dizendo que Cristo e Deus é um só, e que não existe Cristo e que não existe Deus separados, que é um só. Existe Cristo, o Filho, e existe Deus, o Pai. E que o Espírito é um só. O Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho. O mesmo sentimento do Pai é o mesmo sentimento do Filho. Sim, isso sim, que é o Espírito Santo. O Espírito do Pai Santo é o mesmo Espírito do Filho Santo. Mas que o Filho é um e que o Pai é outro. E não adianta você querer dizer que é o mesmo e querer se colocar no lugar de antecessor. Ora, qual de nós é justo e santo para conduzir outros à presença do Pai? Impossível. Somente Cristo, o Filho de Deus, é que pode conduzir um homem à destra do Pai, ou diante do Pai. Somente o Filho. Então não adianta ninguém querer ficar na situação dos sacerdotes de Israel, dos sumos sacerdotes de Israel. Esse tempo acabou, este período acabou, e não tem mais como o homem ser pastor,
e interceder por outro homem diante do Criador. Este é Cristo que faz isso. Somente Cristo é o antecessor do homem diante de Deus. Cristo, o Filho de Deus, é o único que pode me salvar. Porque Ele é o único que intercede por mim diante do Pai. Então veja, pode esquecer esse negócio de o homem querer tornar-se pastor, antecessor do homem diante de Deus. Porque não tem como o homem interceder por outro homem diante de Cristo. Não há como. Seriam duas intercessões. Ou seja, o homem intercederia por outro homem diante de Cristo, e Cristo intercederia por este homem diante do Criador, do Pai. Isso é uma aberração, isso não existe dentro das Escrituras. Os sacerdotes tinham essa função antes de Cristo, mas se prostituíram, tornaram-se maior do que o Criador, tomaram para si a força, o reino de Deus, e fizeram o negócio dele. E hoje nós vemos muitos querendo esse papel. Ora, o tempo dos sacerdotes acabou. O tempo de homens serem sustentados por outros acabou. Não tem como mais um homem cobrar dízimas de outro, ou cobrar oferta de outro homem. Isso não existe. Isso é aberração diante de Deus. Cristo é o nosso Salvador diante do Pai. É o nosso antecessor. E Ele não pede nada em troca. Ele não pede para ser sustentado e não precisa. Como eram os sacerdotes, que tinham somente essa função dentro de Israel e precisavam ser sustentados pelo povo de Israel. Mas hoje não precisa ninguém se colocar na condição de querer ser sustentado por outro homem para falar de Deus. Ora, por quê? Hoje o que existe é apenas pessoas que podem falar das coisas de Deus. Falar, simplesmente falar, narrar as coisas de Deus, narrar as palavras que estão nas Escrituras. O máximo que se pode hoje um homem fazer é isso. É ser narrativo. Falar dos feitos de Moisés, de Abraão, e falar da lei de Deus, e falar de Cristo, falar de Deus. Só isso. Mas ser antecessor, ou querer colher dinheiro das pessoas para simplesmente falar de uma coisa que qualquer pessoa pode ter acesso, é só comprar umas escrituras e está lá escrito, é só ler. Aí eu vou cobrar dinheiro dessa pessoa para falar de uma coisa que está lá nas Escrituras, com a desculpa de que, não, somente eu é que entendo, você não entende. Você vai ler e não vai entender, mas eu é que vou entender, porque eu sou pastor, porque eu sou padre. Isso não existe. Porque está lá escrita. Ninguém é burro ou jumento para ler e não entender o que está lendo. Mas, longe de tudo isso, muitos homens hoje estão procurando escravizar outros homens com suas leis absurdas, com suas justiças absurdas, escravizando outros homens, sujeitando outros homens, para que estes homens sirvam de motivos ou de criação de seus prazeres individuais. Busquemos a Cristo, busquemos a Deus, amemos a Cristo e amemos a Deus. Amém.